Olá! A aula de hoje é sobre os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Quanto à proteção à pessoa portadora de deficiência, antes mesmo de analisarmos o contexto brasileiro a respeito desse assunto, convém relembrar aquele contexto histórico da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Vamos perceber que nessa época, aqueles ideais da Revolução Francesa, da liberdade, a fraternidade, a igualdade, estavam muito presentes e vieram em reflexo a toda aquela movimentação sociocultural. Por isso, a Declaração Universal de Direitos Humanos nasceu com essa preocupação de proteção integral ao ser humano, inclusive propiciou uma série de mudanças de paradigmas no que tange a essa proteção integral. A discriminação é uma preocupação muito antiga, já está presente na nossa sociedade há muitos anos. Lá em 1948, quando da Declaração Universal de Direitos Humanos, essa preocupação apareceu no texto da declaração no sentido de recriminar qualquer prática discriminatória em relação a qualquer tipo de minoria. Por vivermos num Estado democrático de direito, sabemos que a voz que se faz representar no Estado é a voz da maioria. É claro que seria impossível ouvir a voz de cada um. Em função disso, algumas minorias acabam ficando por algum período sem tanta voz assim, sem tanta representatividade assim. E é por isso que justamente a legislação de cada país se preocupa em criar determinadas leis que possam regulamentar essas situações dessas pessoas em situação de minoria. Os portadores de deficiência, durante muito tempo, sofreram recriminação social. Por conta disso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência revela essa recente preocupação da legislação internacional e nacional no que tange essa proteção aos direitos das pessoas portadoras de deficiência. É claro que antes dessa convenção nós já tivemos outras manifestações legais nesse sentido, mas essa teve uma repercussão muito importante nessa proteção integral ao ser humano e recebeu também uma proteção específica no contexto brasileiro. Esta convenção foi assinada em Nova York em 2007. Foi promulgada pela Assembleia Geral da ONU em 2006, portanto já havia discussão anterior na ONU e foi assinada em Nova York posteriormente justamente para provocar essa eficácia imediata para os ordenamentos jurídicos pactuantes dessa convenção. O Brasil assinou a sua participação em 2007, entretanto o conteúdo da convenção entrou em vigor apenas a partir de 2008. Nós tivemos o Decreto Legislativo número 186 de 2008, que procurou implementar o conteúdo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas Portadoras com Deficiência no nosso ordenamento jurídico. Essa convenção tem como conteúdo principal a proibição a qualquer espécie de discriminação no que tange a essas pessoas. Perceba que a discriminação ela não se dá apenas pelo comportamento discriminatório, aquele que você visualiza facilmente de alguém que deixou de falar com um portador de deficiência ou que deixou de dar prioridade na passagem. Não é apenas isso, mas é a proteção integral no sentido de instrumentalizar o Estado brasileiro e os demais Estados participantes da Convenção para dar infraestrutura, não só física, mas também na área de recursos humanos a essas pessoas portadoras de deficiência. Por isso, essa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na verdade, caracterizou-se como um instrumento concretizador da dignidade da pessoa humana. Vamos relembrar lá naquele contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos que o paradigma de cidadão mudou. Nós tínhamos no Estado absolutista um cidadão que nem podia ser chamado assim porque ele era súdito do soberano e que depois da Revolução Francesa, especificamente em 1789, passou a ser tratado como sujeito de direitos. Essa mudança de paradigma que trouxe esse conceito de cidadão atual que nós temos é que se revela através da instrumentalização dessa proteção desses direitos. Dentro do ordenamento brasileiro, isso funcionou como uma espécie de norma constitucional. Por estar integrado ao nosso ordenamento, o conteúdo dessa convenção possui força de norma e deve ser respeitado sob pena de haver algum tipo de sanção nesse sentido, como nós vamos ver em seguida. A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de deficiência.
Você vai se lembrar que o fenômeno da constitucionalização do direito civil provocou inúmeras mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. Antes da Constituição Federal de 1988, nós tínhamos alguns instrumentos bastante protetivos desses interesses mais pessoais. Mas o instrumento mais relevante, sem dúvida, era o Código Civil de 1916. Esse código ficou retrógrado durante muito tempo e precisou realmente ser implementado através de uma outra perspectiva. Isso aconteceu em 1988 com a Constituição Federal. Ela provocou a releitura do ordenamento privado, provocou a reinterpretação das relações entre os particulares para que houvesse a dimensão da pessoa de uma forma diferenciada. Aqueles princípios e normas constitucionais serviram como diretrizes de interpretação para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse texto constitucional brasileiro, mais especificamente falando nessa proteção aos direitos de pessoas portadoras de deficiência, nós tivemos, além do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que traz a consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento norteador de todo o Estado Federativo brasileiro. Além disso, nós tivemos a igualdade entre as pessoas. Homens e mulheres são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é o que diz o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Perceba aqui, vale relembrar, que essa igualdade proposta pelo legislador no caput do artigo 5º remete àquela discussão já de Aristóteles há muito tempo, acerca da igualdade formal e da igualdade material. O fato das pessoas serem iguais perante a lei não significa dizer que elas são sempre exatamente iguais. É possível que você possa ter uma pessoa em situação de desigualdade, por exemplo, uma pessoa portadora de deficiência. Pela própria natureza da sua limitação, dependendo do tipo de restrição que ela tem ao movimento ou à percepção de som, por exemplo, você pode ter alguém que precisa de uma atenção especial da legislação. Você precisa de uma estruturação especial do Estado nesse sentido. E é nesses termos que a igualdade constitucional deve ser entendida. Então, não é que por serem todos iguais perante a lei, não quer dizer que você não possa e deva dar a essas pessoas em situação de desigualdade um tratamento também especial.